Mudar-se a si mesmo e buscar melhorar é o essencial nessa vida. Se o ser humano não o fizer, estará desperdiçando o seu tempo, a sua existência, as suas experiências. A essência da vida requer um constante movimento interior. E somente esse movimento interior gera o melhoramento, gera a verdadeira mudança. Ou melhor, o mudar-se a si mesmo. Então, isso precisa ser levado a sério pelas pessoas, se elas quiserem melhorar o mundo. O problema é que elas querem mudar o mundo, mas não a si mesmas. E daí se chega numa conclusão terrível, que as coisas não têm mais jeito. Não, da forma como a humanidade está procedendo, as coisas não têm jeito. Estamos caminhando para a decadência, para o degringolamento, para a queda total. Se as pessoas não mudarem a sua atitude, a sua forma de agir, se as pessoas não procurarem primeiramente mudar-se a si mesmas, para que o mundo externo possa melhorar. Tudo nessa vida é uma questão de atitude. E uma atitude é algo interior. Uma atitude não é algo exterior. O ser humano imitar tendências, ele aderir a uma ideologia, entrar num partido político, entrar numa religião, isso não é uma atitude de fato. Nesse caso, o ser humano estará apenas aderindo a alguma coisa. E aderir a alguma coisa não denota uma atitude propriamente. Uma atitude é, na verdade, uma mudança dentro do ser humano. É uma expansão da sua visão, da sua consciência, da sua percepção, da sua sensibilidade. Isso é uma atitude. E uma atitude, de fato, é sempre algo interior, algo espiritual que brota de dentro para fora, tendo o espírito como o palco de atuação, tendo a intuição como a manifestação. Então isso é uma atitude. A verdadeira atitude é intuitiva. É uma inspiração que o ser humano sente dentro de si e lhe permite fazer a diferença primeiramente na sua própria vida, para depois fazer a diferença no ambiente externo. Porque aquele que não consegue nem fazer a diferença na sua própria vida, aquele que não consegue nem mudar a sua própria vida, aquele que não consegue nem se melhorar a si mesmo, ele não vai conseguir interferir positivamente no meio externo. Quantos revolucionários já não ajudaram a destruir o mundo? E de suas vidas, o que faziam? O que fizeram? Nada. Porque o revolucionário é sempre alguém frustrado, impotente. É um impotente que não consegue nem resolver a sua própria vida. Então ele quer revolucionar o mundo, ele quer mudar as coisas. E é uma imensa contradição, porque quem não dá nem conta da sua própria vida, não pode dar conta da vida de outras pessoas. Então todo esse esquerdismo revolucionário é na verdade constituído por pessoas fracas, frustradas e perdedoras que não dão conta de suas próprias vidas. Então temos isso de um lado, essa inversão de valores revolucionária. E do outro lado temos uma tradição estagnada, uma tradição morta, que está aí há décadas, há séculos, uma tradição pautada em dogmas religiosos. Sim, precisamos de uma tradição. Uma tradição atua como um norte, uma tradição geralmente traz, ou melhor, precisa trazer uma estética para que as pessoas possam se inspirar. A estética ajuda na inspiração. Mas a nossa atual tradição, ou as atuais tradições pelo mundo afora, elas estão estagnadas, falta-lhes
movimento e harmonia com o cosmos e a vontade de Deus, as tradições que aí estão foram elaboradas pela mente humana em desarmonia com o cosmos, e por isso as tradições estão ruindo, por isso as tradições estão sendo derrubadas pelos levianos e decadentes que querem instalar as suas tradições da decadência. A própria decadência pode virar uma tradição, porque os revolucionários, assim que chegam ao poder, transformam a sua decadência na nova tradição. Então é isso que temos. Estamos diante de dois extremos: ideais revolucionários, por um lado, e ideais dogmáticos e estáticos, do outro lado. E tudo isso está muito distante do cosmos, das leis espirituais, das leis da natureza, ou seja, da vontade de Deus. As pessoas precisam, primeiramente, renascer espiritualmente, de dentro para fora. Então, sim, podem se melhorar a si mesmas. E daí também poderá surgir lentamente uma tradição de verdade, uma tradição viva, fluida, em movimento, que possa se perpetuar ao longo do tempo. Porque quando olhamos para a história da humanidade, vemos sempre uma série de conflitos ideológicos, onde diferentes tendências estão se combatendo e uma tendência vai derrubando a outra. A história da humanidade, ela é constituída por altos e baixos que são resultantes desses choques culturais e ideológicos. Falta uma estabilidade, mas quando eu falo de estabilidade não me refiro à falta de movimento, à estagnação, à rigidez. A estabilidade não tem nada a ver com a rigidez. A própria estabilidade, ela é um movimento que gera uma flexibilidade. E somente a flexibilidade faz com que as coisas não quebrem, não se estilhaçem e não sejam destruídas. Então nos falta hoje essa flexibilidade que é decorrente do movimento espiritual, da vida interior, da intuição, da inspiração. O dia que as pessoas despertarem espiritualmente, caminharemos adiante. Daremos origem a uma tradição que resistirá aos séculos e milênios, porque uma tradição espiritual, ela é viva, ela não morre, ela se ressignifica a cada instante. Falta hoje uma ressignificação da vida. As coisas precisam ser ressignificadas. Os revolucionários, eles não ressignificam as coisas, eles apenas invertem os valores. Os dogmáticos não ressignificam as coisas porque estão presos, amarrados, temerosos diante do novo, da novidade espiritual, do novo dito por Cristo, porque Cristo disse que o ser humano precisa nascer de novo. Cristo disse em seu tempo que o ser humano precisava nascer de novo. Diante das tradições religiosas estagnadas dos judeus, que eram apenas regras mentais que engessavam o livre-arbítrio dos indivíduos. Então, há 2000 anos, Cristo clamou em prol do movimento interior. O que surgiu a partir da sua palavra? Uma religião completamente engessada que inibe o movimento interior. Constituiu-se sim uma tradição, mas uma tradição engessada, uma tradição que estagnou logo e que se manteve à base da força ao longo dos séculos e dos milênios. E tudo o que precisa ser mantido à base da força não tem vida em si, é rígido. Então nos falta esse movimento interior. A humanidade precisa se conscientizar da necessidade das pessoas despertarem espiritualmente, porque esse é o único caminho. Não adianta querer mudar
o mundo. Não adianta querer mudar a genética dos animais, das plantas. Não adianta querer mudar a geografia do planeta, querer mudar tudo, como vem ocorrendo desde séculos. Tudo isso vem gerando apenas uma decadência cada vez maior, porque falta um fundamento de fato, que é a vida espiritual. Sem a vida espiritual, a vida não tem fundamento. A vida acaba se dando ao léu. E é o que observamos hoje. As pessoas estão ao léu. As pessoas não conseguem mais identificar referências de fato. E por quê? Porque não se conhecem. E porque não buscam se mudar a si mesmas. A verdadeira mudança e transformação é interior. Somente o espírito, quando renasce nas profundezas, quando desperta, permite ao ser humano mudar de verdade, de forma efetiva e duradoura. A mudança duradoura se dá através do despertar espiritual, não através de uma submissão aos dogmas religiosos, de uma submissão a ideias econômicas, a ideologias políticas, a partidarismos. Não é se submetendo a essas coisas que o ser humano pode se mudar a si mesmo. O ser humano precisa se libertar de todas essas influências. Precisa sim fazer o seu trabalho como cidadão, não pode ser um cidadão negligente, mas não pode se submeter de forma cega às coisas humanas e terrenas, negligenciando a sua vida interior. Então a verdadeira mudança, ela não significa se submeter a alguma coisa, entrar numa religião, num partido, aderir a uma ideologia, um modismo, ou seja lá o que for. Isso as pessoas estão fazendo há milênios. Isso as pessoas estão fazendo há milênios. E elas estão mudando e melhorando em detrimento disso, por causa disso? Não. Estão piorando, porque estão cada vez mais distantes de si mesmas, afastadas do seu núcleo interno, o soterrando de forma unilateral, de forma materialista, através dessa mente bitolada e cheia de conceitos, que não consegue sentir as coisas, que não consegue se conectar a algo elevado, porque somente o espírito se conecta a planos mais etéreos. E isso é um trabalho interior. E é isso que promove a verdadeira mudança. É esse o caminho que permite ao indivíduo se mudar a si mesmo, para que depois o mundo possa mudar naturalmente. A mudança do mundo, ela não pode ser forçada por meio de armas, por meio de uma imposição. Nós não podemos impor uma mudança à sociedade, uma mudança ao mundo. Isso precisa surgir naturalmente. Isso precisa primeiro se dar na esfera íntima das pessoas. Uma vez que as pessoas mudam dentro de si, o mundo também muda naturalmente, a sociedade muda naturalmente, a humanidade muda naturalmente. Mas estamos hoje muito longe desse ponto, muito longe dessa realidade, porque as pessoas querem apenas mudar o meio externo, mas não a si mesmas. E por quê? Porque mudar-se a si mesmo gera trabalho, não propriamente um trabalho mental, mas exige um desprendimento, exige rever conceitos, exige sair da zona de conforto, exige se libertar da sagacidade mental, por um lado, e da preguiça espiritual, por outro lado. E as pessoas não querem se dar esse trabalho, as pessoas não querem se libertar, as pessoas não querem se conhecer, querem apenas curtir a vida, querem apenas escolher ou eleger algum salvador da pátria que o faça por elas. Mas não é através da política e da economia
que nós vamos mudar as pessoas, que nós vamos melhorar as pessoas, porque ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. O próprio indivíduo precisa se mudar a si mesmo, de dentro para fora, ouvindo a sua intuição. Somente a intuição permite o ser humano mudar-se a si mesmo, de forma verdadeira, de forma constante, de forma duradoura. Porque as tentativas de mudanças empreendidas pela humanidade não têm durabilidade, as coisas não duram. Mal e mal as pessoas promovem uma mudança aqui, outra ali, já surge a necessidade de novas mudanças. E assim se cai num círculo vicioso de mudanças e mais mudanças e mais mudanças que não levam a nada e que não levam a lugar algum. Porque se o ser humano não alcançar primeiramente a estabilidade interior, o autoconhecimento, o despertar espiritual, ele não vai chegar a lugar algum, ele não vai encontrar um fundamento, ele não vai dispor de uma estabilidade interior. Mas quando eu falo de estabilidade, como eu já disse, não estou me referindo a uma falta de movimento, a uma rigidez. A própria estabilidade, ela é fluida, porque o espírito é fluido, o espírito é movimento. Quando ele está desperto dentro do ser humano, toda a sua vida se torna fluida e ele segue adiante sempre, buscando cada vez mais se melhorar a si mesmo, se mudar a si mesmo, porque esse é um trabalho que não acaba aqui ou acolá. As possibilidades de melhoramento pessoal são ilimitadas. Ilimitadas. Nós podemos nos empenhar uma vida toda nesse sentido, que ainda continuarão existindo inúmeras coisas a serem melhoradas, aprofundadas, lapidadas. Então é um trabalho de lapidação interior. O ser humano precisa se lapidar por dentro, não por fora. As pessoas hoje estão numa ânsia de estética corporal, cirurgias plásticas, pintar cabelo, fazer isso, fazer aquilo, aquele outro. As pessoas estão buscando se maquiar externamente, se lapidar por fora. Não, a verdadeira lapidação é interior. Ou a pessoa lapida o seu ser, o seu espírito, para que a sua vida possa ser plena, ou do contrário, a pessoa viverá a existência toda de forma unilateral, valorizando apenas os pormenores, as futilidades, os passatempos, aquelas coisas que vêm e vão embora e que não agregam nada ao indivíduo, porque somente aquilo que é espiritual de fato acrescenta alguma coisa na vida de alguém. E é isso que gera a verdadeira mudança interior, a transformação de verdade, que faz o indivíduo se tornar alguém melhor, lhe permitindo interferir também no ambiente externo, através do seu jeito de ser. Então nós interferimos no mundo externo através do nosso jeito de ser. Se nós primeiramente não vibrarmos dentro de nós, se nós não alcançarmos um equilíbrio, nós não vamos interferir positivamente no ambiente externo. Vamos atrapalhá-lo, vamos deixá-lo cada vez mais confuso, conturbado e conflituoso, que é o que as pessoas estão fazendo. Elas estão destruindo o seu ambiente de convívio. Estão destruindo o planeta. Alguns vão dizer que é um exagero o que eu estou falando, que isso é uma mentira, que isso é um papo de esquerdista, etc. e tal. Não, os seres humanos estão destruindo o planeta, porque cada causa gera efeitos. Não existem causas que não geram efeitos. E as causas fornecidas pelos seres humanos nessas últimas décadas e séculos são péssimas. Estão gerando, sim, a destruição do planeta.
Então é preciso acordar para essa realidade e perceber que nós não estamos aqui para explorar o nosso planeta. Podemos sim fazer um uso consciente dos recursos naturais, precisamos deles, mas deve ser um uso consciente, visando sempre o aperfeiçoamento espiritual das pessoas. Quando nós usamos os recursos naturais para promovermos possibilidades de desenvolvimento pessoal, estamos agindo bem. Mas hoje a humanidade usa os recursos naturais apenas para gerar lixo, para fabricar futilidades, para alimentar esse consumismo tosco que torna as pessoas cada vez mais infelizes. Elas compram e compram e compram, mas estão cada vez mais insatisfeitas, porque o preenchimento interior não se dá através do consumo, mas sim através de uma sintonia. Quando o ser humano se sintoniza nas energias espirituais, ele se preenche, se sente bem, se sente satisfeito, se torna feliz, harmonioso e equilibrado. Então é isso que o ser humano precisa buscar, a sintonia interior. O ser humano precisa se mudar a si mesmo para que alcance essa sintonia. Não adianta querer mudar o mundo. Isso é uma grande besteira. Isso é uma grande besteira. Nós observamos nas diferentes tendências ideológicas e políticas que as pessoas querem mudar o ambiente externo, seja a esquerda ou a própria direita também. As pessoas não querem se mudar a si mesmas. As pessoas esperam tudo de salvadores da pátria, seja do lado da esquerda ou da direita. As pessoas querem apenas o consumo material e não se mudar a si mesmas. Então falta consciência, falta leveza dentro das pessoas, falta realmente vontade, boa vontade para se tornar alguém melhor na esfera individual primeiramente na esfera individual, para que depois a transformação possa ocorrer na esfera coletiva. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!